Boa tarde a todos. Peço desculpa por estar sem máscara, mas falar com ela. E depois que eu peguei Covid, fiquei com cansaço. Aí já vamos com uns 3 meses. E aí eu estou usando menos máscara. É aquele negócio, vai pegar de novo, não vai, mas tem que dar uma melhorada. Mesmo sem sintoma, tá? Eu só fiz o teste porque minha esposa estava com suspeita. Então nós dois fizemos, deu positivo, não sei sentir nada. Mas fiquei com essa sequela e também já está passando. Nós vamos falar sobre um tema que às vezes nos passa despercebido. Aliás, a gente está deixando muita coisa passar pela nossa existência. Mas uma pergunta assim, o que é de mais sagrado que nós temos? A gente pode pensar que é o santinho que a gente guardou, um pedacinho da cruz de Jesus, para quem já viajou para a Terra Santa. O que é que a gente tem de mais sagrado? Nosso. Mais sagrado em nós. Tempo. O tempo é tempo, né? O tempo ele é sagrado? Eu vou dizer isso assim, porque eu quero mais sagrado que isso, na verdade. O que é que existe? O meu tempo, eu posso guardar mais sagrado. Meu tempo não volta atrás. Será? Já tem partículas aí que estão voltando atrás, partículas elementares. Será que a nossa consciência não é o que temos mais sagrado? Porque é o campo de atuação direto do Criador em nós. O termo sagrado, para os estudiosos, é aquilo que é separado. Isso quando vai se estudar os primórdios daquilo que se chama de fenômeno religioso, que alguns chamam de religião, outros de manifestação do divino. São termos que se tenta aproximar desse algo que a academia não sabe o que é religião. Deixou de conceituar o que é religião. Quem conceitua a religião somos nós, os leigos. A gente diz o que é religião e o que não é. Mas os estudos acadêmicos deixaram de conceituar religião. E o que é assim mais próximo é a questão do sagrado. Ainda dá para conversar, dá para, nos estudos dos povos mais primeiros para os atuais, porque, por incrível que pareça, agora na contemporaneidade está aparecendo mais religião como nunca, mais manifestações religiosas, mais algo separado, diferente do que se chama profano. Então, sagrado e profano é a forma como a academia separa o que seria religião e não religião. Então, por que a nossa consciência é um lugar separado, sagrado? Está lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos têm repetido isso. E aí vamos fazer uma reflexão sobre esta questão. E aí ver essa inter-relação. E vamos botar o tempo nessa história. Eu acho que achei interessante a questão temporal. Para quem é curioso com o tempo, nosso Hermínio, ele trabalhou Memória e o Tempo. É um livro, já eu acho que século ainda passado. Não é um livro fácil, né? Estudar tempo e memória não é fácil. É muito complexo. Mas a gente vai ver aqui como a gente encaixa esse tema. A gente vai começar pela pergunta 838, é um conjunto de pergunta e resposta do Livro dos Espíritos até 842, mas como são muitas perguntas e respostas, talvez a gente pule alguma coisa. Mas é uma sequência. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele encadeou, temos assim que tem visto o contexto do Livro dos Espíritos, século XIX, meados do século XIX, aonde o sentido do positivo, do racional estava no seu máximo. E isso ainda adentrou o século XX. A lógica,
a razão como o Senhor de tudo. Ultimamente está sendo questionado, porque a hipertrofia do racional nos levou a um vazio existencial. É uma das variáveis que se explica o momento atual de tanta busca pela espiritualidade. Nunca a área de teologia, ciência da religião, filosofia foram tão acionadas para dar explicação que é que está acontecendo nessa sociedade, já que no século XX tinham dito que o tempo da religião já tinha sido chegado ao seu fim, com base em Augusto Comte, que já no final do século XVIII para XIX colocava que na linha da evolução se tinha a magia, a religião e agora seria a razão. E isso nos levou até o século XXI, a razão como primário. Já está sendo discutido e é assim que nós somos. Então, vamos encontrar Kardec no seu ponto de um positivista. Não é que ele era seguidor de Augusto Comte, mas colocando a razão à frente, a razão como primário, aonde ele tratou os fenômenos mediúnicos para levar o que ele chamou de ciência espírita, e vai lá estar no Livro dos Médiuns, que aliás esse ano vai sair o estudo do Livro dos Médiuns, que nós estamos concluindo, né? Fizemos com o Livro dos Espíritos, e este ano, em parceria, tem outra autora, nós estamos terminando a análise do Livro dos Médiuns, do ponto de vista do seu objetivo, a formação dos seus textos e mais alguns pontos, que é a consequência do Livro dos Médiuns para o movimento espírita da época. Porque até hoje a gente só usa o Livro dos Médiuns para formar médios e entender mediunidade, e o objetivo principal dele a gente deixa um pouco de lado, mas aí é conversa do ano que vem. Bem, então Kardec ele está trabalhando para transformar algo que era sobrenatural em algo racional, que é a temática do século XIX, aonde não mais se aceita que só através da revelação divina o conhecimento venha à humanidade. Essa ruptura começou lá no século XVII, XVIII, e o século XIX foi aonde começou a matematização, a transformar em equações matemáticas as relações humanas. Por isso, ciências sociais, ciências humanas e etc. Então, nesse conjunto de perguntas, Kardec aqui está interessado em relação ao livre pensamento, que é a base do racionalismo. Racionalismo é uma corrente filosófica que não só trata a razão, mas também aquilo que vai além da razão, mas com a base da humanidade do século XIX, que trata o livre pensar, como isso está dentro da visão espírita. Aí isso está inserido, olha, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, Leis da Vida, no tema Lei da Liberdade. Aí a gente vai pegar livre pensamento e liberdade de consciência para tratar o tema do sagrado em nós. Então vem aqui o conjunto de pergunta e resposta. Lógico que é a linguagem do século XIX, né? Então homem pode substituir por pessoa, por ser humano. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento, pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta. Traduzindo, há algo em nós onde temos o pleno poder da liberdade de fazer o que a gente imagina, sem nenhum constrangimento. A resposta é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não se pode aniquilar o pensamento. Ora, já colocou na visão espírita o pensamento em outro patamar. Então, para a visão espírita não existe o livre pensar, porque o pensamento ele já é livre por si mesmo, já é natural, já é dado pelo Criador. Se há algo em nós
que não tem amarras em fazê-lo é o ato de pensar. Muito embora a gente não goste do que pense, muito mais do que os outros pensam. Essa discussão parece simples, mas tem que lembrar que o Espiritismo tem um viés filosófico também. Como todo aspecto religioso tem o seu cunho filosófico. Então, o ato de pensar é o ato mais livre que nós temos. Nada nos impede de pensar aquilo que a gente quer. E às vezes pensamos o que não queremos. É aí que os novos estudos, quando eu digo novos estudos, eu entendo que é da metade do século XIX para cá, a gente é assim. A gente acha que isso é muito tempo, mas não é. Se a gente for pegar a civilização ocidental, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo para cá, quando a gente se assentou naquilo que se coloca as grandes matizes do nosso pensamento para o dia a dia, para a nossa existência, os nossos estudos, que é a cultura grega clássica e o judaísmo cristão. Então nós somos herdeiros disto. Bem, qual é o problema? É que no século XIX não se tinha. Era que a razão era o primado de tudo, o livre pensar era o primado de tudo. Se eu penso e logo existo, de Descartes, para não recuar aos filósofos gregos, principalmente Parmênides, o ser é e o não ser não é e sequer pode ser pensado. Então, é centrado na pessoa, ser. Ser aqui não é um indivíduo, ser aqui há 400 anos antes de Cristo significa uma realidade última, uma ideia. Então o ser é e ponto final. Descartes ele vai mais além. Ainda em Parmênides ele diz que o pensar também é um ser. Casa com Descartes, ali século 16, 17, ele já vai colocar aqui: se pensa, logo existe, e aí partiu para instituir um método de pesquisa que hoje utilizamos ainda nas coisas mais simples. Qual foi o problema para a atualidade? É que hoje o racional perdeu força, porque com a psicanálise, Freud veio mostrar que a nossa forma de fazer e pensar é influenciado por algo que nós não pensamos, o nosso inconsciente. Deixamos de ter o primado da razão do ponto de vista da consciência presente, porque agora temos realidades que o inconsciente nos impulsiona, que surge para ser elaborado pela nossa razão. Então é mais uma variável na nossa forma de conhecimento, que ainda está sendo redescoberta. Então, o livre pensar no século XIX era a máxima liberdade que temos. Para o século XX e XXI, vamos ver que o nosso livre pensar também tem algumas coisas que o impulsionam, mas que vem da nossa realidade interior, que é do nosso inconsciente. Então, se a resposta diz que pelo pensamento nós somos livres, não há como qualquer tentativa de fazermos mudar o pensamento, parar o ato de pensar. Não, pare de pensar. Às vezes a gente diz isso, né, com uma pessoa: olha, preste atenção, pare de pensar. É uma figura de linguagem, a liberdade de pensamento. Por isso que nas nossas relações em família, na comunidade, nas nossas relações pessoais, a gente acha que entende o outro acha que nos entende. E às vezes passamos muito tempo, às vezes numa decisão que tomamos, vamos pegar a casa espírita, nas suas decisões administrativas, aí a gente toma uma decisão, aí daqui a pouco a outra pessoa está fazendo diferente, mas a gente não acertou isso? Sim, mas o pensamento não mudou. Continua. E o ato de fazer depende daquilo que nós pensamos. A gente pode ser podemos ser restringidos ao ato de fazer, é possível.
mas o ato de pensar, ainda bem. Vamos avançando. O homem é responsável pelo seu pensamento? Parece uma pergunta tola, né? Mas Kardec faz um encadeamento, olha. Se nós temos o ato, a liberdade de pensar, e esta não se pode colocar limites nela, nem o Criador não põe limite no nosso ato de pensar. Nós somos livres em pensar naquilo que quisermos. O que é que acontece? Aí Kardec faz. Então, as pessoas são responsáveis pelo seu pensamento? Podia não ser, né? A gente costuma dizer, quando a gente erra, que alguém nos induziu ao erro, né? Porque a gente nunca erra. Sempre deve ter alguma situação que aconteceu que levou a errar. A gente é duro na queda, né? Com o outro não é fácil. A gente determina logo, olha, se fosse eu não faria isso, aquilo, aquilo outro. Mas em nós, assumir erro é uma coisa assim. Quando a gente vê alguém assumindo erro, de duas uma, ou ele está mal intencionado ou está muito enganado. Mas a gente é difícil, é normal, faz parte da nossa existência. Senão a gente não estaria aqui, né? Olhando para o outro, mascarados. Bem, aí vem a resposta, olha. Ele, a pessoa, é responsável perante a Deus. Também temos que ver que a linguagem na codificação espírita ainda é uma linguagem do século XIX, ainda uma linguagem judaica cristã. Deus muito personificado. E na hora que a gente tem um grande problema, quando a gente pensa no Criador, não tem jeito, é aquela figura antropomórfica do velhinho lá em cima que segura a barra daquilo que nós estamos necessitados. Não tem jeito. Ainda é um arquétipo da época pagã, alimentada por séculos e séculos de reações ao divino, porque ainda não enxergamos o divino sagrado na nossa consciência. É natural. Então as respostas ainda são antropomórficas, né? Ele é responsável perante a Deus. Então a gente imagina nós perante o Criador, prestando contas do ato de pensar. Mas dentro da própria codificação vamos ver que os espíritos se corrigem na linguagem. Veja que tem um médium, tem quem escreveu, tem todos esses filtros. Mas de vez em quando o espírito, a bem dizer, eu quero a consciência da pessoa. De vez em quando ele corrige para isso. É sutil, a gente passa muito depressa. Mas aqui é o pensamento e a consciência. E isso não é a mesma coisa. Eu achava que era, mas pelo jeito não é, do ponto de vista como enxergo na leitura do Livro dos Espíritos. Separa um pouco o ato de pensar como algo do atributo de uma das qualidades que é o espírito. Uma das qualidades do espírito é o ato de pensar. E o que seria a consciência? Então, prestaremos contas do ato do que pensamos, que somos livres em pensar aquilo que quisermos perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Está um Deus muito juiz aqui, né? Um Deus muito judaico. Está na língua da época. Aqui estava se formando o pensamento espírita. A partir de hoje, a gente já é calejado, que a gente diz, poxa vida, a quem eu presto contas dos meus atos, da minha e do que aquilo que eu penso? Vivemos no século da individualidade. Sou eu como indivíduo. Só a mim cabe de entender a intencionalidade dos meus atos, daquilo que penso. E isso eu presto contas a quem? Antes a gente ia no vigário. Hoje é na consciência, é no próprio ato de estar pensando em cima de algo. Precisamos de referenciais, porque se o nosso pensamento é livre, às vezes não temos como dominar o nosso pensamento,
a gente precisa de um referencial para dizer esse pensamento está de acordo com alguma coisa que eu imagino que seja ética, porque nós nos baseamos na ética. Assim sempre foi na humanidade. Porque quando se estuda os povos primeiros, vão entender que tem uma base ética que surgiu. Não matarás, não roubarás, não deseja algo do outro. Isso não está a partir do judaísmo. Isso está nos povos mais primitivos que temos na humanidade, que ainda tem requisitos dele, inclusive os nossos irmãos Yanomamis, considerados, do ponto de vista antropológico, dos mais primeiros existentes. Afora algumas ainda, Austrália e na África ainda se encontram. Lá tem esses códigos estabelecidos. Códigos esses que surgiram e não se sabe, algumas correntes indicam um caminho, outras indicam outros caminhos, uns mais materialistas, outros mais espiritualistas. O código do pai não casar com a filha, chamado relações de parentesco, uma das coisas mais antigas que existem. E com isso, as gerações não foram tendo dificuldades genéticas que a gente sabe em relação a isso. Todo um código de moral que surge, não aprendido, mas exercitados. Bem, então aqui na resposta assim, olha, é Deus, e sempre aquela palavra de algo antropomórfico, como se fôssemos passar por um tribunal, e isso nas origens, inclusive, do juízo final, que começou numa inter-relação lá da época da Pérsia, ainda antes do judaísmo, lá no Egito, no tribunal de Osíris, muito em tempos recuados. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Aqui começa a se dar alguma pista da consciência em relação ao pensamento. Então, se a liberdade que nós temos de pensar, a consequência dela é a nossa liberdade de consciência. Consciência é um pensamento íntimo. Opa! É pensamento, mas é algo diferenciado dos pensamentos que nós temos. É algo separado, muito íntimo. Olha, tem coisa mais íntima do que o ato de pensar? Não, mas a consciência é algo mais íntimo que existe na intimidade nossa, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então ele coloca, olha, a consciência é algo específico do ato de pensar. Tudo para dar a resposta logo, né? Essa conversa aqui vai demorar, vai dar fome. Eu também passo por isso, né? Porque quando eu começo a ler os Espíritos agora, é uma riqueza. Eu não sei se Kardec na época pensava nisso, mas é uma riqueza de profundidade necessária para poder a gente restabelecer algumas coisas, principalmente esse ato de prestar conta a Deus. A gente faz um bocado de coisa errada pensando que quem fez catecismo na minha época tem um livrinho, maldito livrinho, que era um triângulo com o olho aberto, dizendo Deus está vendo tudo que faz, e a gente não deixava de fazer, né? Aí que dava vontade. Já, porque antes dessa conversa toda, já foi discutido consciência, e a gente está por aqui. Então é uma covardia, né? Vamos antecipar. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos é uma pergunta clássica. Aonde está a lei de Deus? Na consciência. Quer se dizer, se a presença do divino, que alguns trabalham com o termo imanente, o Deus imanente em cada um, é a nossa própria consciência. Veja como fez o Criador. Não nos criou assim, não é? A gente já viu que foi criado o princípio inteligente e didaticamente o princípio material, como se fosse uma criação dupla. Fica por aí. Mas, uma vez criado o princípio inteligente, ele age instantaneamente sobre a matéria. É como um imã em torno de si limalha. Aonde tem imã e limalha está sendo atraído. Teve pensamento, teve princípio inteligente sendo criado, automaticamente em torno dele vai se agregar matéria.
E a partir dessa relação nós fomos construindo o ato de pensar, que é a marca quando ele é contínuo, já que hoje se discute toda a propriedade, a questão dos chamados animais. Veja que grande mudança, e os animais com atos reflexos que induzem a pensamentos. Mas dentro da literatura espírita vamos encontrar aqui um momento que se diz és espírito, quando a gente pensa e tem o sentido de que existe, aí chamado pensamento contínuo, que nos remete aos primórdios dos primeiros homens chamados da caverna, mas é um termo muito pejorativo, aos homínidos, que aqui começaram a se estruturar um corpo adequado à relação de um espírito com um campo mental contínuo, produzindo pensamento contínuo. A partir daí, ele é responsável pelos seus atos. A lei de causa e efeito só age a partir que temos pensamento contínuo. Por isso que ela não age nos animais. Os animais, o sofrimento dos animais não é uma questão moral, por enquanto. Só a lei de causa e efeito só vai agir quando nós atingimos o estado de espírito pensante, com a liberdade de pensar. Ainda não um pensamento complexo, porque nessa fase somos simples e ignorantes, simples no ato de pensar, ignorantes da lei divina que está na nossa consciência. Aí a gente vai acendendo essa lei divina que está na nossa consciência, que é o pensamento mais íntimo que podemos ter. Então, ao atingir essa fase, toda a lei divina do que é ético está na nossa consciência. Então, por isso que diante de Deus transcendente, aquilo que transcende, temos o imanente, que é a lei divina. Quem age segundo a lei divina está agindo segundo a vontade de Deus. Aí você pode usar as palavras antropomórficas que queiramos para facilitar a nossa compreensão. Mas se quisermos conversar com Deus, é só acessar a nossa consciência. Se quisermos tomar uma decisão muito séria na nossa existência, não precisa consultar ninguém, é a nossa consciência. O problema é que a gente não gosta da resposta, porque mais das vezes não é o que nós queremos. Então, a consciência é o estado da arte, da ética no nosso íntimo. E à medida que a gente acessa essa área, mais consciente ficamos. Eu já estou contando o final da história, porque se terminar a palestra antes, assim foi. Então, Kardec insiste: a pessoa tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência do outro. Para o momento atual é excelente esse negócio, né? O outro querer ser o que ele entende que queira, mas eu não gosto que o outro queira ser assim. Eu posso me opor a esta liberdade de consciência do outro? Parece que é o que a gente mais faz. E a gente imagina que vai começar um relacionamento querendo mudar o outro a forma de pensar. Que os nossos filhos e filhas, nós vamos ensiná-los a ser alguma coisa, esquecendo que eles são mais antigos do que nós. E segundo o relato, né, se a gente vai entrar no mundo de regeneração, são mais evoluídos do que a gente. Então, o máximo que a gente pode fazer é não atrapalhar e desabrochar deles, porque eles são críticos. E pelo menos na minha geração não podia ser muito crítico, não, porque o olho da mãe não deixava. E a psicóloga, aliás, ninguém aqui está de Havaiana, não, né? Eu suporto ver sandália havaiana. Eu sempre me lembro umas pizzas que eu levava, ficava com o nome aqui Havaiana escrito. Era uma época, né? Quem é criado no interior sabe o que é isso, né? Eu nunca escapava de uma boa surra, pelo menos uma vez por semana. Mas temos o direito de opor e fazer entraves à consciência do outro, não mais do que a liberdade de pensar. Ou seja, se você conseguir parar o outro de ter liberdade de pensar, então você consegue opor entraves. Não vai conseguir nunca, mas é o que mais não fazemos.
A gente quer que o outro pense como nós, porque a referência do que é certo e errado somos nós, em relação ao mundo. É só pegar qualquer conversa. Não, devia ser assim, porque assim é o certo. Mas tem hora que o certo é errado e o errado é o certo. Depende do referencial que a gente pega, que é a questão temporal. Porque somente Deus pertence o direito de julgar a consciência, porque só o Criador pode julgar a nossa consciência e o outro não. Porque Deus aqui, se a gente tira e bota a própria consciência, porque só o outro pode dizer qual é a intenção dele verdadeiramente. Porque a lei de causa e efeito, ela age na intencionalidade do ato e não no ato em si. Então, quem é que tem a consciência nossa? Está lá. Se nós temos a lei divina na nossa consciência, saber se aquele ato de pensar violou ou não as questões éticas que não está escrito em qualquer código de lei, religioso ou não, é a nossa consciência. Veja como no plano divino essa coisa é perfeita. Independe da escrita, porque a escrita só surgiu nos sumérios, bem depois da humanidade. Então, a consciência sempre o temos na fase nominal. Carregamos a lei divina e os nossos atos. Mas não sabia que isso era contra a lei. Consultou a consciência, vê que covardia. Não precisa ler nada não, consulta a consciência. Porque na consciência nós temos os princípios que nos induzem ao bem, à felicidade. Se o homem regula pelas suas leis as relações de um para o outro, Deus, nas suas leis, regula relações do que você faz com a sua consciência. Então, por isso, não vai precisar ninguém nos dizer se a gente acertou ou errou. Vai dizer porque a gente vai lutar contra a nossa consciência. Ele dá uma chamada à consciência, uma tomada de consciência. Olha, ouça a sua consciência. E quem é leitor de André Luiz vai ver lá as regressões para a pessoa identificar que problema existencial que ele tem. Aí recua aí nas existências, vai encontrar lá atrás um sentimento de culpa. E com o sentimento de culpa nós não evoluímos, não damos os nossos voos. Pior do que o erro é o sentimento de culpa que nos prende ao erro, nos prende ao passado. Mas, qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Veja como Kardec é teimoso. Ele já disse que não tem entrave, porque não se pode travar o pensamento. Tem Kardec disse, qual seria o resultado se conseguisse travar a consciência? Aí a resposta: constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar é torná-los hipócritas. É aquele joguinho que nós fazemos, e a gente joga muito isso. A gente fala aquilo que aquela pessoa quer ouvir, aí a pessoa acha que está concordando, aí quando abre as urnas foi enganado. Vai fazer isso? Você nunca, imagina, um menino treloso, você nunca mais vai fazer isso? Vou não. E vai. Porque a nossa mudança de fundo é lenta. Porque só mudamos quando a gente ajusta o nosso fazer com a nossa consciência. Se não ajustou, vai ter algum momento que a gente não suporta e vamos falhar, que é próprio do nosso estágio evolutivo de espírito atual. Que bom, porque mostra a nossa humanidade e ter tolerância com o erro do outro, assim como nós somos tolerantes com nossos erros. Não precisa de muito. Aí a gente vive em melhor harmonia. Por incrível que pareça, nós só vamos viver em harmonia quando reconhecer os nossos erros e nos perdoar. Aí a gente vai se harmonizar com o nosso nível evolutivo. Então, e não vai fazer mais nada errado. Não, eu posso ter a boa intenção de não fazer, mas ainda estamos no planetinha de quarta categoria. Mas qual é o contraponto? Eu também ser tolerante quando o outro errar por mim, porque a gente não perdoa, né? Jamais vou perdoar. O que foi que aconteceu? Uma desgraça.
porque vai reencarnar com aquela pessoa. Porque se colocou que jamais vai perdoá-lo ou perdoá-la, dançou, próxima encarnação já está contratado o relacionamento. Porque na lei divina, quando a gente tem um problema com o outro, no caminho tem que resolver. Ah, mas eu não tenho mais confiança. Tudo bem, mas não deseje mal pelo menos ao outro. Porque se deixar, quem deseja muito mal ao outro e muito bem, vai se lutar. Como a gente já vê quando a gente trabalha em centro espírita, entrevista, né? Ouve cada coisa, né? A gente bota logo a carapuça em nós, né? Porque os dramas da vida, que a gente vê do lado de cá e que trabalham mediunicamente, e vê do lado de lá a mesma coisa. Nos dois espaços, é como um contínuo. Assim trabalhou Kardec. A gente ainda trabalha encarnado e desencarnado. Kardec trabalhava tudo uma coisa só. É um contínuo. Nós levamos essas emoções, levamos esses problemas. E aí, com a questão do tempo, fica atemporal, porque o tempo é ligado à memória emocional. Muito embora o tempo físico ele existe como sensação nossa, mas a nossa memória ela é seletiva emocional. Por isso que às vezes vamos precisar de regressão de memória para descobrir alguma coisa, porque nós selecionamos aquilo que queremos nos lembrar. Então a nossa memória é seletiva, só lembra daquilo que quer, né? Já viu o devedor se lembrar de dívida? Ninguém quer, mas não é só dívida financeira, é dívida moral, que é a pior. Não, eu errei, mas não vou pedir desculpa não. Dançou, próxima existência já está garantida a relação. Então, quando a gente constrange o ato de pensar com o outro, e o outro, olha, fiz fulano ou fulana mudar de pensamento, nós estamos transformando a pessoa no pobre. Porque na lei divina é sim, sim, não, não. Não, eu concordo e discordo. Ótimo quando a gente conhece a forma de pensar do outro, porque a gente vai valorizar o outro por ser diferente de nós, aí a gente já vai um pouco mais à frente trabalhar isso. A liberdade de consciência são duas características da verdadeira civilização do progresso. Só há progresso moral quando a consciência do outro não é violada, restringida. Qualquer coação. Difícil, né? Toda crença é respeitável. Aí Kardec, né? Ainda mesmo como notoriamente falso, ele já puxa agora o assunto para outro. Aí, aqui assim, está bem claro como é a nossa relação com a nossa consciência, onde é que está Deus nesse papo, é na nossa consciência, ali é o papo que a gente tem que ter, nós sozinhos com Deus, ninguém no meio, a liberdade de consciência do outro. Aí Kardec puxa agora para a questão de crença. Por que Kardec fez essa mudança? Porque o ato de pensar é um ato psicológico, né? Hoje está muito claro, é um ato psicológico, né? Tem a tortura psicológica, a questão de trabalhar a nossa psicologia. Na época de Kardec a psicologia ainda estava surgindo, não tinha o inconsciente, mas tinha o lado mental. Mas aí o que se vê? Kardec puxa para a questão de crença, da questão da religião, com a questão de fé, de a gente agir por crença e não por consciência. Dá para entender isso? Não. Essa religião que eu sigo, porque eu entendo que tudo aqui é verdadeiro, que fulano veio aqui na frente falou, eu acredito que seja, que eu estou num tempo de fé e vou agir conforme eu vi que ele disse, e passa a agir. Dá para dizer que isso é uma forma de agir de livre pensar? Ou na fé nós tomamos um pensamento, um ato de fazer normativo e agimos conforme aquela norma e acabou-se. Dentro da minha fé eu posso fazer isso, e isso é legal. Vê, né? Vê que peça o livro dos Espíritos está pregando na gente. Qual é a resposta dos Espíritos? Toda crença é verdadeira, é respeitável, quando é sincera e conduz ao bem, conduz conforme a consciência. Porque se aquela crença, aquela fé não é de acordo com a lei de Deus que está na nossa consciência, e não aquelas que estão no livro, que no livro a gente escreve que quer para o domínio
aí ela é verdadeira, senão é uma crença falsa. Então nós temos uma regra para a qual nós vamos comparar aquilo que pensamos e fazemos com o que deve ser feito. É a nossa consciência, é a régua do padrão de conduta, que não estão nos livros. Pode estar, porque o que estão nos livros se muda conforme a hegemonia do pensamento de cada época. Quem trabalha textos sagrados, cabelo se levanta, cabelo cai, o meu já está caindo todo. Como as pessoas metem a mão nas coisas, inclusive na qualificação espírita. Por isso o nosso trabalho são sempre com as fontes primárias. Levamos 15 anos para conseguir os livros originais lá da França, para poder comparar o que é que está sendo feito com as traduções. E não tem um tradutor que escapou. Normal, mas a gente tem que saber que as coisas são assim. Cada um traduz, mas quando tem um termo em dúvida, ele vai usar o termo que casa com o seu pensamento de conduta, o que acha que é o certo. Por isso é um estudo mais amplo. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal, então é reprovável. Se é reprovável, lei age, né? Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós. Olha a liberdade de crença aqui. A liberdade de crença. A gente vai ser repreensível por a gente se escandalizar com a crença do outro. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. E a gente se pega, e aí eu posso falar, né? Porque assim também eu fiz muitas vezes, está falando mal da religião do outro. Aí vem aqui na tribuna, mete o pau no catolicismo, no protestantismo, no afrobandismo. No século XX, isso é muito sério, no século XX, a doutrina espírita e os espíritas tiveram que se impor para mostrar a diferenciação em relação ao afrobandismo. Por que isso? Porque na República o Código Civil e Penal foi modificado, aí entrou a questão do charlatanismo, das curas, e os centros espíritas e afrobandistas começaram a ser perseguidos, fechados. Inclusive só há 5 anos atrás foram devolvidos esses objetos apreendidos no começo do século XX aos cultos afrobandistas. Aí o espiritismo se afirmou como religião. Se não, mas que é religião? Não tem nada a ver com esse negócio de vela, de despacho, não tem que com isso não. Nós trabalhamos aqui coisas santas, aí se afirmou como religião, por uma questão política, para não ver os centros espíritas fechados e perseguidos, e os médios presos. Hoje, a realidade é outra. Hoje, vai para a cadeia quem atentar contra a fé do outro. Veja como mudou. Falar mal da religião do outro, você pode ir preso por preconceito de crença que a Constituição veda e a consciência vedava também. Ah, mas isso não é o espiritismo, não. E que somos nós para dizer o que é e o que não é espiritismo? Já que o espiritismo não tem porta-voz. Deixa a consciência de cada um. Ah, não, porque tem que se basear nas obras de Kardec. Muito bem, a gente leu as obras de Kardec. Não, como é que você vai aferir se nós mesmos não estudamos as obras de Kardec? Não é ler, estudar, meditar sobre essas obras, consequências delas. E mais, faltar contra a caridade. Estou terminando. Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr em trave as crenças que podem perturbar a sociedade? Kardec não é fácil, né? Ele jogou ali uma vez dizendo: pode-se travar a liberdade de consciência de alguém. Depois, a liberdade e as crenças que aí estão, e algumas podem levar ao mal. O que é que eu faço com isso? Aí ele volta. É atentar contra a liberdade de consciência ou pôr em traves a crenças que perturbam a sociedade? Resposta: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível, ou seja, fez nada.
Aí Kardec coloca um texto aqui explicativo: reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo a outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença a sua inteira liberdade. Ele jogou com palavras, ele disse o seguinte: se existe uma crença que leva as pessoas ao mal, reprimindo não é reprimir a liberdade de consciência, porque o outro tem o direito de pensar o que quiser, mas os seus atos atentam contra o direito do outro. Isso é uma boa discussão hoje com a liberdade religiosa. Vê a França com o Estado laico proibindo qualquer vestimenta e acessório que se ligue à religião dentro do seu sistema de ensino e locais públicos. Em tese, usar crucifixo não vai entrar dentro de uma sala, nem o véu do Islã, qualquer coisa que seja. Você veja que está no outro extremo, né? Que mais? Devemos, por respeito à liberdade da consciência, deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho de verdade os que se desviaram por falsos princípios. Aqui Kardec está entrando no juízo de valor, porque quem é que vai aferir que aquela forma de pensar atenta a alguma coisa, a alguma lei e os costumes? Resposta: certamente se pode, e mesmo se deve. Os espíritos vão lá e concordam com Kardec, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão, e não pela força. Aí mudou tudo, né? Que é um sistema educativo. O que seria pior do que a crença daquele a que deseja convencer? Não, essa religião, essa forma de pensar é totalmente errada. Vamos fazer uma lei para coibir. O que é que diz a doutrina espírita? Não, você tem que fazer pelo exemplo, pelo discurso, explicando que, mas não coibindo, porque seria pior do que o outro está fazendo. Era a falta de caridade. Já bota um mundo de diálogo e não de repressão, como a gente gosta. Se há alguma coisa que pode ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazer seja a violência. A convicção não se impõe. Isso é muito forte. E a gente se pergunta, dentro do nosso fazer da casa espírita, se a gente está impondo alguma coisa. A pessoa estava aqui sentada, no outro dia estava ali dentro da igreja evangélica. Já pensou? Pensou. Sim, qual o problema? Você está vigiando a consciência do outro? Eu digo isso para vocês, dizer: olha, veio aqui, o passo saiu dali, fazendo a sua novena e o terço. Veja como a gente é radical e não leu o livro dos Espíritos. Por fim, como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão de verdade, veja como Kardec era. Realmente, o nosso time de futebol é o melhor, o nosso estado é o melhor, nosso país é o melhor, nossa forma de pensar é a melhor, a nossa religião é a melhor. Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta: essa será, quer dizer, a crença que produza mais homens de bem, menos hipócritas, quer dizer que pratique a lei do amor, da caridade na sua maior pureza. Então essa é a melhor. Foi para outro caminho. Então, a aferição foi pelo caminho da lei do amor, da justiça, né? Justiça, amor e caridade. Por esse sinal reconheceis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver a consciência de semear desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. E aí, quem é que se coloca como na questão evolutiva, que é uma questão também temporal, não resta dúvida, porque nosso nível evolutivo ainda marca as coisas realmente ainda pelo tempo, e guardamos na nossa memória aquilo que foi emocional. A gente parte da ignorância, somos influenciados,
pelo meio, pelos espíritos, tomamos as nossas decisões segundo aquilo que pensamos, mas temos uma régua se nos distanciamos da ética ou não, que é a nossa consciência. Aí nós resistimos a tomar uma decisão fora dessa régua que está na nossa consciência. E aí o que é que acontece? Crescemos a nossa percepção de conhecer-se. Quando a gente resiste a fazer uma ação contrária à nossa consciência se amplia, fica mais forte em nós, mais presente. Usando o livre-arbítrio, é assim que é o progresso e começa tudo de novo. Então, em suma, concluindo, em essência, nós somos o que somos, porque fomos criados como seres pensantes. Experimentamos, é quando nós encarnamos. Espíritos na nossa nível evolutivo precisa ainda da encarnação para testar a consciência, e a nossa consciência, nós vamos sabendo mais e vamos evoluindo. E aí vem a resposta do nosso sagrado. Onde é que está a lei de Deus? Onde é que está o campo do sagrado em nós? Na nossa própria consciência. Então nós carregamos o sagrado em nós. Por isso que atentar contra a consciência do outro é atentar contra Deus. Não, nunca fiz nada de mal contra o Criador. Todas as vezes que a gente cerceia o pensamento do outro, estamos contrários a Deus. Todas as vezes que agimos contra a nossa consciência, agimos contra Deus. Aí Jesus, para simplificar, disse: olha, fazer o outro aquilo que queres que faça contigo, e ame o vosso próximo como a si mesmo, porque aí está cumprido a lei maior. Bem simples para o dia a dia, para resumir isso aqui, que é clássico. E aí nós vamos se integrar a Deus a chegar o momento que a gente vai dizer que estamos no Pai e o Pai está em nós. Não é porque Deus veio habitar em nós, é porque a gente tem agora clareza da lei divina. Nós estamos com a nossa consciência desperta. Então nós, como essências, através dessas existências, a gente vai desenvolver este campo sagrado. E aí a gente encerra com essa colocação em João, que nós encontramos. Por que que Jesus estava no Pai e o Pai nele? Que nós traduzimos que Jesus seria Deus, veja. Quer dizer que ele só faz aquilo que Deus lhe manda fazer. Ele diz que não fala aquilo que quer, não faz aquilo que quer, não obra aquilo que quer, mas aquilo que Deus lhe manda, ou seja, a consciência. Por isso que é um espírito de extrema envergadura, porque ele só fez aquilo que a consciência divina que lá está na dele e que nós também temos, o manda fazer. Complicado hoje, né? Mas é o que tínhamos. Então, mais tarde.